coração da inovação, nasce um instituto que transforma conhecimento em ação. Um espaço onde capacitação e tecnologia andam de mãos dadas para revolucionar o mercado da saúde integrativa. Capacitamos profissionais com cursos de excelência, ampliamos vozes com estúdios de ponta e criamos soluções digitais que conectam negócios ao futuro. Somos mais que um instituto. Somos um parceiro estratégico para transformar ideias em resultados, capacitar o presente, conectar o futuro. No Instituto Hanna Lima, construímos um ecossistema digital para o sucesso de quem faz da saúde sua missão. Junte-se a nós e transforme o jeito de pensar, ensinar e fazer saúde integrativa. Este episódio foi produzido em parceria no Congrepar 2025, em João Pessoa, uma realização conjunta do Instituto Hanna Lima, Pulse Studio, Santotech Podcast e ABRH-PB. Santotech Podcast, mais um podcast aqui na Congrepar, meu amigo, numa carreira que só Deus e a misericórdia, meu filho. Olha, é aquela história. Lembrando sempre, nós somos uma empreitada muito joia do Instituto Hanna Lima, do Santotech Podcast e do Congrepar da BRH. Estamos todos juntos aqui produzindo conteúdo, trazendo realmente coisa que interessa e pensando em RH, né? A gente sabe que treinamento é imprescindível para todas as empresas e de quebra eu tô aqui com a dupla, certo? O problema é que eu tenho que chamar de um nome que é comum dos dois, né? Diogo, é muita criatividade. Mas o dupla sertanejo, Diogo ao quadrado, da empresa AICA, meu amigo, de Educação Corporativa. E aí, gente, como é que tá? Tudo certo, querido. Prazer estar aqui com você. Vamos embora conversar sobre educação. Rapaz, quase que eu choro de emoção com você apresentando a Santotech. Pelo amor de Deus, mas que prazer estar por aqui. Vamos embora. Deixa de conversa. Massa, bater esse papo. Só pra vocês entenderem, o Santotech nasceu de uma indignação, cara. Nasceu da galera chegar aqui e dizer que nordestino só colegas de trabalho, né? Chegavam dizendo assim, que eles são ensinados que o Nordeste é roupa suja, que é miserabilidade. Graciliano Ramos. E aí quando chega aqui não quer mais ir embora. Das secas. É isso aí. Entendeu? Que não quer mais ir embora. E daí surgiu uma... Em outro momento eu conto essa história. Coincidência, cara. A AICA também nasceu da crítica ao tradicional, né? A gente nasce dentro do ambiente recifense, ali de cultura muito forte, dizendo, cara, a gente pode inventar um novo jeito de fazer consultoria, treinamento, formação, e a gente nasceu dessa crítica ao tradicional, crítica construtiva, honrando essa história do tradicional, mas tá sempre daí. A gente cresce a força, Germania. Meu amigo. A origem apareceu, a Revolução Pernambucana, Paraibana. Putz. Mas falando da AICA, como é que funciona isso? Como é que vocês atuam hoje no mercado? E aí, meu amigo? Vamos embora. Então, tem que falar de venda, né? O gestor comercial assumiu o papel. É melhor do que o meu. Um pitchzinho dele, um pitchzinho de 2 minutos resolve a vida de todo mundo. Solta o Mas, pitch. cara, o que é legal a gente falar sobre? Apesar da AICA hoje ser uma empresa muito conhecida dentro do universo de treinamento e desenvolvimento, então a gente forma muitas lideranças, estamos nas grandes empresas de todo o Nordeste. A AICA não nasce disso. A AICA nasce de um lugar de consultoria. Então, Diogo Veloso, sócio fundador da AICA, veio de consultoria. Eric, sócio da AICA, veio de consultoria. Eu cheguei depois, mas vim de consultoria também. Então, a AICA vem dessa origem, que é para olhar para gestão e performance. Acontece que, e aí vocês já devem ter visto experiências parecidas, é muito comum nesse mercado, quando o consultor chega na empresa, o empresário está ali. Tá apagando incêndio, tá resolvendo bronca, tá estressado, o cabelo tá caindo. O consultor chega, o consultor fala bonito. E aí faz um diagnóstico de gestão, vai lá, faz um Ishikawa, né? Aí vai lá, mergulha nas causas raízes, descobre tudo. O empresário, esse cara veio resolver minha vida. Enquanto o consultor tá lá criando a solução, e quem cria a solução é o consultor, não é o time, as coisas estão tracionando. O consultor tá lá, cria a solução, fica no pé da liderança, as coisas funcionam. Mas quando o consultor começa a sair, as coisas começam a desandar. A AICA nasce justamente para dizer, gente, o propósito de consultoria é lindo, resolver problema de empresa é lindo, criar empresas mais sustentáveis é bacana, empresas mais lucrativas é bacana, mas de nada adianta se muita parte do nosso trabalho é feito e não se converte em resultado real. E qual é o grande gargalo disso tudo? Que as consultorias tradicionais muitas vezes não olham para um único elemento que é essencial para conduzir os processos de mudança nas empresas, que são as pessoas. Então, 11 anos atrás, a AICA nasce no Recife, não é? Com a ideia de ser uma consultoria diferente,
que olharia para pessoas, fazendo com que as pessoas sejam as protagonistas da criação de mudanças no meio organizacional, porque aí elas têm pertencimento ao processo. Com isso, a gente começou a mergulhar no universo da educação, no universo da sala de aula, isso foi virando paixão, e hoje estamos fazendo barulho em todo o Brasil, trabalhando no desenvolvimento de gente, com soft skills, com hard skills, trabalhando cultura organizacional, esse conjunto de comportamentos, né, o comportamento coletivo da empresa, que faz ela ir além do que só a parte processual, mas também olhando num ponto de vista de gestão, a gente trabalha com estratégia, a gente trabalha com modelo de gestão, porque isso tudo é olhar para a gestão de maneira integral. E é assim que a AICA olha para o funcional estratégico e olha para o campo de gente também. É porque é uma coisa, né? Se pensar que principalmente no setor de tecnologia, né? Que você tem que treinar o hard skill, mas você tem o soft skill que hoje é muito mais necessário do que o hard skill, na minha visão. Certo? Porque as pessoas estão sendo demitidas elas são contratadas pelo hard skill e estão sendo demitidas pelo soft skill. Exatamente isso. Entendeu? É isso aí. E o que mais acontece. E o segredo dessa configuração é que é dividir e integrar. Isso. A gente tem a hard skill, que é muito importante para que eu possa exercer as minhas atividades, minhas habilidades, porque se eu tenho engajamento, comprometimento, vontade, mas eu não tenho a skill certa para entregar o que eu preciso entregar, isso vai dar ansiedade, isso vai dar angústia, isso vai dar muitas coisas que não são bacanas para o comportamento humano. Agora, o que a gente vem trabalhando é a relação causal das soft skills, né? A gente fala muito de soft skill. Como assim? Comunicação, inteligência emocional, né? Gestão para resultados, são as soft skills, né? Se comunica, se relaciona, né? Como você lidar com as relações. Beleza, mas onde é que está o ambiente de consciência sobre quem eu sou, o acesso à minha história de vida, o acesso ao meu autoconhecimento, para eu entender de onde vêm essas premissas, esses vieses comportamentais que me fazem existir. Então, essa inteireza no sutil, né? O sutil que a gente chama é o self-skill, é a skill da alma, é a skill de quem sou eu, para que eu vim para o mundo, o sentido, a busca do entendimento de quem é o ser, é um elemento que está dentro do ecossistema de educação da AICA, porque a gente começa com self-skill, vai para soft skill, né? Self-skill é um indivíduo, eu comigo mesmo, eu com eu. Né? Soft skill sou eu com as relações, eu com o mundo. E a hard skill é eu com o meu trabalho. Né? Então, essas três dimensões a gente vai alinhando e integrando conforme a necessidade de cada pessoa, de cada empresa. Esse é o circuito. E o mercado de treinamento e desenvolvimento, muitas vezes os profissionais que atuam na área começaram já há muitos anos a levantar a bandeira do puro soft skill. Tudo é soft skill, soft skill, soft skill. E o que aconteceu? Isso começou a entrar nas empresas, mas as pessoas faziam treinamento e depois os empresários olhavam, os diretores, sim, mas e aí? Qual foi o valor que gerou para a minha empresa depois? E isso começou a criar uma crítica anti-treinamento e desenvolvimento. O empresário olhar, pagar uma grana para poder treinar o time e depois, sim, treinei comunicação. Cadê? Onde é que melhorou isso? Onde é que isso deu mais resultado para mim? Então, por isso que a gente gosta de levantar a bandeira que soft skill e hard skill tem que andar de mãos dadas. Sim. Eu tenho que estar comportamentalmente bem para saber me relacionar com os outros, relacionar com meu par, com meu liderado, com meu líder, saber me relacionar melhor com minha empresa. Isso eu tenho que ter, mas ao mesmo tempo eu preciso de instrumentos técnicos para que isso funcione. Isso é a vida real. Por isso a gente traz para dentro da AICA inteligência artificial. A gente tem um leque ali de mais de 20 treinadores que a gente treina em inteligência artificial, treina em dados, todas as skills que são importantes para olhar tecnicamente para como fazer as coisas funcionarem. Então, self-skill, soft e hard é uma tríade ali que tem que andar de mãos dadas para que a gente eleve a régua da maturidade das empresas. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês falaram de soft skill, falaram de hard skill, mas eu quero entender a diferença do soft pro self. Eu sei, eu quero pontuar, porque é a primeira vez que eu ouço o termo self-skill. Muito bom. Então, porque... Essa aula. Entendeu? Por quê? Porque geralmente a gente pensa em soft skill, é adaptabilidade, é você pensar em criatividade, comunicação, relacionamento. E que é uma self-skill? Self-skill é a capacidade de eu ter habilidade comigo mesmo, self. Certo. Ou como eu lido comigo. Mas me dê exemplo prático. A gente tem um produto na AICA que é uma jornada de self-skill, né, que se chama Espelho AICA. No Espelho AICA, você vai ter contato com você. Você vai olhar no espelho. Eu não vou falar para você sobre como você se relaciona, como você se comunica. Não é sobre isso. É como você se relaciona com você. Quem é você?
qual é a tua história de vida, né? Quais são os seus pressupostos de propósito, quais são os seus pressupostos de comportamento, o que é que tu aprendeste com a vida, quais são os seus vieses comportamentais seus. Então, a self-skill acessa você, seus medos, seus traumas, suas histórias, suas coisas lindas, suas perfeições, suas espetacularidades, mas suas angústias, seus medos internos, seu ambiente de inconsciente. Então, quando eu acesso a profundidade da massa de self é a massa de alma, massa de quem eu sou, eu crio um repositório de consistência ali na base para que eu vá me relacionar com as pessoas de maneira melhor. Mas isso não quer dizer que eu trabalhei soft skill, eu trabalhei self-skill. Eu trabalhei maturidade de ser humano. Eu amadureci para olhar para as situações de uma maneira mais madura, mais bacana. Aí, quando eu vou para soft skill, eu aprendo a me comunicar. Eu aprendo a entender que eu tenho que dar feedback, eu tenho que dar follow-up, eu tenho que olhar para as pessoas, ter empatia. Fica fácil trabalhar soft skill quando eu preparo a self skill. Mas o que a gente vê no mercado é um show de soft skill. Gente, comunicação não violenta. Você tem que se comunicar de maneira empática, agregadora, assertiva, papapá, beleza. Mas eu tô angustiado, cara. Eu sou apressado demais. Eu não paro para escutar ninguém. É isso. E tem uma causa para eu ser apressado demais, não parar para escutar ninguém. Então tem uma relação causal. Self-skill é autoconhecimento puro. Não é terapia, mas é terapêutico. Mas a melhor maneira de você acessar, a gente sempre tem até uma frase que a gente usa no manifesto self-skill cara, cuide de tu. Cuide de você com você mesmo, né? Desacelera. Olha para quem é você, olha para o teu sentido, olha para teus papéis da vida, teu papel de pai, de esposo, de líder. Olha para você e cuida de você. O que está faltando no mundo corporativo é a desaceleração para a gente acelerar com mais qualidade. Então, esse lugar de self-skill é uma preparação do indivíduo que se relaciona, o indivíduo que entrega resultado, do indivíduo que tem responsabilidades, o indivíduo que para de fofocar sobre a empresa, o indivíduo que para de reclamar e começa a resolver. Então, se eu quero criar massa de indivíduos mais maduros para se relacionar com as situacionalidades, eu preciso trabalhar self-skill dentro de um ambiente onde eu empurro as pessoas para entender e gerar consciência. Aí é autoconhecimento, autoconsciência. Muitas vezes as pessoas ficam com vontade de seguir para terapia, dizer, cara, eu preciso fazer um trabalho terapêutico, um trabalho de mim comigo mesmo. Cara, mergulha, né? Mas não necessariamente precisa, tá? Mas é indicado. É o ponto cego. Fácil, né? É o ponto cego. Mas mais exatamente, tudo que você me fala me soa uma terapia. Isso. Me soa uma terapia. Nós Conversa muito. Conversa muito. Não, exato. Eu fico Exatamente. pensando na metodologia que é aplicada Isso. para fazer com que o indivíduo perceba que ele precisa de uma terapia. Muito bom, muito boa Entendeu? pergunta. Muito boa pergunta. Então, assim, qual é a metodologia? Isso. Se é possível dizer também, né? Que é a metodologia de vocês. Mas é né? muito simples. A gente costuma dizer que tem software, tem hardware e tem o manware, né? O manware, né? O hardware que é seu, né? O humano. Esse lugar do humano é o lugar do sutil, é o lugar do simples. A gente tem uma experiência que a gente faz no começo do Espelho Aika, que é uma jornada de self-skill, que é simplesmente, cara, conta a tua história. Divide tua história em alguns episódios, de maneira cronológica. Quem é Anthony? Infância, segunda infância, terceira infância, juventude. Como é que foi tua adolescência? Como é que foi a relação com teu pai, com a tua mãe, com a tua família? Como é que foi o acolhimento? Sim. Então, é só isso. Veja que metodologia conta a tua história aqui nessa folha. Divide essa história só com uma pessoa nessa sala. A gente divide em duplas, divide a tua história. A energia da sala vai para outro lugar, porque a gente para pensar em quem me fez. Quem te fez foi tua história. Tua história são um conjunto de fatos que receberam significados seus, que deram origem a comportamentos. E esse comportamento é só uma consequência de como você entendeu o que era a vida e como você resolveu responder à vida. Então, se eu trabalho demais elucidadamente em busca de alguma coisa, você está buscando algo. Mas que busca é essa que não acaba nunca? Que lugar é esse que não tem fim? Né? Então, é você olhar para a sua história de vida e ter uma pessoa lhe ajudando. A vulnerabilidade dá do espaço, né, para que a outra pessoa possa inferir sobre isso também. Mas isso é um pouquinho da metodologia que a gente usa, mas é muito sutil, não tem nada muito espetacular. Por exemplo, a gente faz uma orquestra do silêncio. Orquestra do silêncio. Certo. Cara, 1 hora... Todo mundo em silêncio, quando a gente está num hotel bacana, 1 hora, a gente prepara, medita, respira e diz silêncio profundo e contemplação.
vai lá e contempla. E só pensa nas tuas conexões de amor, tuas conexões de carinho, e vê como é que o teu corpo se comporta com o silêncio. Aí daqui a pouco, todo mundo incomodado, daqui a meia hora tem marmanjo que começa a chorar, marmanjo começa a se emocionar, a gente começa a olhar para a árvore com detalhe, começa a olhar para o mar, e começa a chorar e se emocionar e dizer, cara, faz sentido se emocionar. E tem uma coisa, e só somos 3 homens aqui, né? Isso. Homem e homem nordestino, papai, a gente foi criado para quê? Para se emocionar, para chorar. Não, nem a pau. Sem chance nenhuma. A gente foi criado para resolver, papai. Isso aí. Engole o choro. Sim, Engole o choro. sim. Mas se liga, cara. Né? Então, tem um documentário muito bacana que é O Silêncio dos Homens, no YouTube. Que é um documentário muito bacana, né? Que fala sobre o quanto nós homens, fomos formados para não sentir. E isso tem uma questão sistêmica nisso tudo. Tal. E falam que os homens tendem a se suicidar mais por conta disso. Eu ia falar exatamente isso agora, porque É. o Setembro Amarelo, sucesso que é um tema agora, nós estamos agora, Agora. 60%. É isso aí. 2/3 Isso. do processo são homens que dão fim à sua própria vida, sua existência. Exatamente. Né? Então, isso é um tema... e o sofrimento dos homens muitas vezes é calado, porque não dá like. Não dá like. Sofrimento de homem. É isso aí. Não dá like. Nem um pouco. Porque as pessoas acreditam que homem tem que ter uma armadura de suportar tudo. Né? Então... E a gente queria essa armadura ao longo da nossa vida. Porque de uma certa forma, mas assim, não quero ser o homem desconstruído, porque ele precisa ser um homem e ele tem que suportar a pressão. Isso. Eu brigo dizendo o seguinte: homem foi feito para suportar fogo e pressão, certo? Agora, ele tem que entender que ele precisa dividir, porque ele não está sozinho na guerra. E ele tem que dividir. Não existe guerra de um homem só. Existe guerra de várias pessoas e juntas vão em todo um objetivo. Então, assim, você falou agora há pouco, eu vou até, guardei, self-skill. 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 É isso aí. Que acho que é a skill do futuro. E aí, Tá olhando pra dentro. Porque é do presente, na verdade. vocês vão falar com uma super querida que é a Fátima Lucena. Ela vai falar o quê? A saída é pra dentro. Não tenha dúvida disso. Eu estava comentando com o pessoal na semana passada uma frase que eu acho maravilhosa, que é: o ser humano tem a mania de olhar para fora. Ele conhece muito mais do espaço do que o oceano. E assim a gente aqui, a gente constrói prédios. Para pensar, tem prédio de 50, 60, prédio de 80 andares. Mas às vezes o cara que construiu esse prédio é um cara infeliz, é um cara que não lida bem com sua filha, é um cara que é brigado com seu pai, com sua mãe, é um cara que não tem paz. Qual é o custo desse sucesso? Propósito. Exatamente isso. Então, todo o trabalho do autoconhecimento é um campo muito profundo. E aí, dentro do meio corporativo, a gente tenta dizer: gente, a gente não vai descer aqui 20 metros, não. Vamos descer 2 palmos. Vamos começar a entender de onde a gente veio. Vamos começar a entender que tem um trauminha aqui, que pode gerar um comportamento aqui, essa comunicação violenta, que tu sabe que não é para se comunicar violentamente, mas se comunica. Vamos descobrir de onde isso se origina. Os gatilhos. Porque aí tu toma consciência e pode mudar, então todo o caminho vem de dentro. Os gatilhos que a gente tem. Deixa eu jogar um termo. Fala. Por causa do Santo Tec, eu vou jogar um termo bíblico aqui. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Entendeu? Tá. Então, ou seja, às vezes as pessoas elas estão presas. Isso. Literalmente presas elas acham que estão livres. É isso aí. Mas no fim das contas elas têm alguns paradigmas dentro dela que as aprisionam. Total. Certo? Então, assim, a gente precisa compreender que o ser humano precisa de liberdade. Liberdade para fazer as novas escolhas. Isso. Ser apresentado a novas escolhas, a novas possibilidades. Isso aí. Né? Porque hoje em dia a gente vive nessa alta rotatividade e a gente perde as pessoas, perde propósito. E às vezes quando a gente só tem uma coisa, Isso. e essa coisa é tirada, se perde propósito. E aí é onde vem aquilo que a gente já falou anteriormente. O homem perde sentido e ele diz assim: acabou. Pra quê? Interessante. Exatamente. Vou trabalhar pra quê? Aí ele chega no trabalho, reclama de uma ponta a outra do trabalho e todo mundo vai dizer: não, é porque isso, não é porque ele é ruim. Não é porque simplesmente ele não sabe lidar. Exatamente isso. E o bacana é que quando a gente faz esse processo de começar a se conhecer melhor, a gente começa a ter mais empatia por pessoas assim. A gente diz: pô,
Na minha história, eu tive dificuldade. Eu tenho esse defeito. Eu entendi que eu tenho esse defeito. Mas eu compreendi a causa e agora eu tô podendo melhorar. E quando a gente entende que a gente é imperfeito, a gente pode ter mais empatia pelo outro. A gente se melindra menos com a imperfeição do outro. Exatamente. Porque a gente sabe que o outro vai engatilhar em algum momento. A gente sabe que o Anthony tá indo bem. Agora, quando a gente fala disso aqui, isso, acessa um lugar no Anthony que ele se irrita. Sim. Né, que ele sai de si. Ele tem um episódio emocional. O Daniel Goleman fala muito disso no livro Inteligência Emocional, né? Isso. Ele tem um episódio emocional. Esse episódio emocional ele foi startado por um lugar de gatilho. Engatilhou. Inteligência emocional tem a ver com eu entender o que me engatilha. Entender o aviso do meu corpo. E não responder de maneira abrupta ao que eu estou sentindo. Eu parar, respirar e pensar. E um episódio emocional pode ser controlado em 7 segundos. Em 7 segundos, se você conseguir se autorregular, você não dá um murro na cara de uma pessoa. Você não grita com o seu filho. Você não grita, né, com a pessoa que está do seu lado. Se você for capaz de entender que você está engatilhado e que aquilo acessou um lugar que é seu e que tem que ser honrado porque é seu e que você é capaz, como adulto que é, de se regular. Você não precisa estourar. Mas isso não quer dizer também que você vai ser anestesiado. A inteligência emocional não é sobre não sentir, é sobre saber sentir. Então tem muita gente que diz, porque fulano é inteligente emocionalmente. Fulano não sente mais nada. Ele não consegue ser alegre quando as coisas boas acontecem. Ele não consegue ser triste quando as coisas ruins acontecem. Ele não consegue ter medo quando as coisas são realmente complexas e tem risco. Ele anestesiou as emoções. Isso. E não é sobre anestesiar a emoção. É sobre saber sentir. É sobre ter um ambiente de regulação tão bacana que você sabe, isso aqui vai ser bom. Eu vou estourar, eu vou gritar e dizer, que bom que meu filho ganhou. Eu vou gritar, eu vou ser feliz, vou ser alegre. E eu vou também chorar quando eu precisar chorar. A grande questão, e voltando para a questão dos homens, é que eu conheço diversos grupos de mulheres que se encontram para falar sobre a vida. Você conhece? Sim. Grupos de mulheres? Quantos grupos de homens você conhece? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Grupo de homem, né? Para conversar sobre seus medos. Julgado é 2 minutos. Agora, e até a comunicação do homem é violenta. Até a comunicação dos amigos. Deixa de frescura, meu irmão. Deixa de frescura. Não, vai beber água, meu irmão. Vamos tomar uma. A gente vai falar de futebol, vai falar de mulher E política. Mas sabe o que é isso? Eu vou lhe A explicar gente o vai que fugindo, sentimento. Eu vou lhe explicar porque é que acontece. É que no fim das contas, a gente quer encarar coisas adultas como meninos. É isso. Você matou a charada agora. Crianças, Entendeu? é isso aí. E eu comecei e vou ter que terminar. É isso aí. Tem mais um termo bíblico que diz assim, depois que ele fala sobre o amor, que é 1 Coríntios 3, e até tem música, diz assim, antes eu era como menino, falava como menino, raciocinava como menino, mas agora que eu sou homem, eu acabei com as coisas de menino. Então, ou seja, muitos dos homens que existem hoje, eles são frutos de quebra de relacionamento paterno e materno. É isso aí. Não tem referência. Aí quando chegam à fase adulta, eles não sabem como lidar. E aí é mais fácil jogar para o lado menino, infantil. Vamos pra bola. Vamos pro pirulito. Isso. Vamos sei o quê. A bola é minha. A bola é minha. Vamos jogar. Tô de mal. Entendeu? Ao invés de dizer assim, bicho, eu preciso resolver isso, velho. Senão eu vou ficar a minha vida inteira nesse ciclo. E não vai quebrar. É isso aí. Posso puxar para um lugar um pouquinho polêmico do mundo corporativo? Vou sair do ser humano e volto para cá. Por favor. Eu tô na frente do comercial, então eu escuto isso o tempo todo. É todo mundo chegando assim, Diogo, a geração Z. Essa geração Z é um problema. Eu já disse a vocês. Meu Deus do céu, essa geração Z não faz nada. Ele é a geração Z. Eu sou geração Z, tá? E eu escuto aqui como se eu não fosse. Tá bom, conte mais. Fale mais um pouquinho sobre a geração Z. E não, porque a geração Z não trabalha, ninguém me escuta. Pelo amor de Deus, o que é que eu faço com esses meninos? O que é que eu quero dizer com isso, tá bom? Por que a polêmica aí? Porque, meu irmão, claro que na geração Z vai ter gente que não presta. Assim como na tua teve quem não presta também, não teve? Fiz a DM. Na tua teve, não Fiz a teve? DM. Não teve? Na tua turma, tiveram quantas pessoas que deram certo? 5. E o resto? Só Deus sabe. Então, toda geração vai ter gente que dá certo e que não dá certo. O que acontece com a geração Z é que as pessoas estão tolerando menos líderes que têm comportamentos agressivos, líderes que não olham com mais carinho por aquela pessoa, porque esse líder está fazendo tudo isso no inconsciente. Então, quando esse líder chega
e dá um esporro muito forte, perde a noção, não é? O cara da geração Z diz assim, não vou ficar aqui, mas nem a pau. E às vezes esse cara é um talento gigante. Se bem administrado, esse cara vai voar. Mas ele não tolera coisas que não fazem sentido, que passam do limite. Então, isso só muda, só para fechar minha fala, isso só muda quando esse líder começa a tomar mais consciência. E ele entende, por exemplo, que dá para ele curar o jeito que ele se comunica, o jeito que ele se relaciona com seus liderados. Dá para ele ser um líder que cobra performance, que cobra resultado, que diz assim, a gente vai entregar, a gente vai bater a meta. Mas, ao mesmo tempo, ele é um líder que cria uma amizade, que cria um laço, que faz a pessoa se sentir à vontade. Quando esse líder faz isso, pode ter certeza que a geração Z vai ter muito mais potência do que várias gerações tiveram para trás. Então, a mudança começa com esse líder se organizando. Quem tem que se organizar é a empresa e não necessariamente a geração. Não entendi. E, assim, de uma certa forma, é que hoje toda empresa precisa ter propósito. Sem propósito, não há empresa mais. É isso aí. Não há empresa mais. Você pode ser um negócio de milhões. Se não tiver propósito, ele vai morrer. Porque o mundo mudou. O mundo mudou e eu digo porque a minha geração, eu sou 4.8, certo? Olha, já tá comentando aí. Se mete no meio do podcast a criatura. Mete a cara, gravando. E ela achou que tá ali, sai de gracinha. Então, mas é assim mesmo. Isso é a figura. Certo? Então, as empresas hoje precisam ter propósito. Certo? Precisam saber para onde tá indo. E Sim. Quando eu tenho propósito, eu desenvolvo áreas da minha vida para cumprir aquele propósito. Né? Se isso eu passo a entender esse processo. Eu sei que 4.8 eu já não sou da geração de vocês, mas eu tive que aprender com a geração de vocês. Boa. Eu tive que aprender com a geração de vocês. Eu preciso entender esses processos e ainda estou me adaptando, confesso. Eu também. Ainda estou me adaptando. Porque algumas coisas realmente... Porque eu vejo o cara super talentoso, isso que tá ali. Mas eu também vejo um cara super talentoso que aí nesse sentido, eu falo assim, eu sei porque ele é daquele jeito, mas eu sei que eu vou perdê-lo. Porque mesmo eles tendo um ambiente completamente legal, ele vai embora. E tá tudo certo, vai acontecer também. Mas tem aqueles, em toda geração tem aqueles que você vai tratar bem e esse cara vai ficar e esse cara vai entregar resultado. E tem aqueles que não. Por mais que você trate bem. Por mais que você trate bem, empresa é isso, é benefício. Não, esse ano é o Gympass, próximo ano é plano de saúde odontológico, cada ano uma coisa. E o pessoal tá achando ruim, meu irmão, então não é tão fácil. Daqui a pouco vai ter, como é que chama? Auxílio RBG. Eu tenho uma impressão muito forte que a gente está diante de uma mudança de era, assim, no trabalho, sabe? Então, a nova geração que está chegando, ela quer ser feliz durante. Sim. Ela quer ser feliz durante. Ela exige sentido, ela exige respeito, ela exige ambiente, ela exige clima. E se você for parar para pensar nas agendas da nova geração, todas são justas e muito bacanas. A grande questão é pintar um quadro de transição, e não um quadro de perfeição. Se for procurar empresas perfeitas com a agenda correta de toda a geração Z... Não existe. Agora, ao mesmo tempo, eu vejo gente chamando de mimimi, o que tá certo. Eu trabalhei muito, eu desde 18 anos trabalho pra caramba, eu fui de consultoria é um ambiente que trabalha muito, não é demais, trabalhei com sistema, trabalhei com processo, cara, era 14 horas por dia, a gente dava virota no final de semana, e a gente realmente agredia a nossa saúde, não era bacana. Sim. E a gente romantiza coisas que estão erradas, era bater palma assim, Diogo, parabéns, trabalhou o domingão todo, não foi, Diogo? Parabéns, guerreiro. Tamo junto. Irmão, isso uma vez ou outra tá tudo certo, mas não era uma vez ou outra. Isso era romantizado e a gente romantiza isso não tá bacana. A nova geração tá dizendo, eu não vou trabalhar todo sábado e domingo. Tá certo. Eu não vou trabalhar, não vou dar virota toda noite. Tá certo. Então tem uma reformulação do modelo de trabalho acontecendo que se as empresas lutarem contra isso, só vão perder os melhores. Vai dar bug no sistema. Os melhores vão exigir coisas boas culturas, bons propósitos, bons sentidos, e não tem a ver com a sala da sinuca, não tem a ver com a sala do totó, não tem a ver com os puffs, não tem a ver com coisa colorida, tem a ver com um ambiente onde as pessoas se relacionam, reinventando o trabalho e adequando o sistema cultural a um ambiente novo, mais justo, mais amoroso, mais empático. Isso. E que a gente entrega resultado ao mesmo tempo. Isso não tem a ver com não entregar resultado. Essa dualidade, quem criou, não sabemos. Não?
Não sabem. Empresas de performance, empresas Não é muito ou. do coração. Não é ou, cara. Não é. Jim Collins falava no livro Empresas Feitas para Vencer. Primeiro capítulo tem a tirania do ou. Isso. Cara, não é ou. A gente é humano, trata as pessoas de maneira bacana e a gente entrega resultados, se compromete com o que tem que entregar. Então é isso, é o I. Então, se a gente for para esse lugar de reconstrução da cultura e não só das intenções de cultura, a gente vê muita empresa com valores bonitos, manifesto de propósito, faz convenção. A gente é contratado para fazer convenção toda hora, palestra em convenção toda hora. Mas na hora de H, eu não posso só administrar o conteúdo da cultura. Eu tenho que mudar a estrutura. Sim. Eu tenho que mudar a estrutura de como eu faço avaliação de desempenho, como é que é meu organograma, como é que é minha liderança, e faz-se mista eu formar lideranças para saber lidar com tudo isso. Isso nunca foi tão importante. Então, tem um lugar de capacitação e treinamento aí, de educação das empresas e das pessoas, que é um lugar muito importante. Pois é, Congrepar é isso, trazer tecnologia humana. É isso aí, papai. É isso Tecnologia aí. humana e a AICA tá aí. Mãos dadas sempre. Tecnologia humana. Dada junto. Que bom, A gente velho. falou tecnologia humana porque é um termo que a gente cunhou aí na marra aí, E o Underwear. Entendeu? E o Underwear. entendeu? E aí a gente precisa fazer com que as pessoas se vejam dentro do seu ambiente e sintam a necessidade de melhorar como ser humano, como pessoa, melhorar para poder elas poderem acessar novos níveis, Isso. porque novos momentos só vão ser alcançados com novas atitudes, com novas situações, que aí elas vão ser habilitadas a ter novos postos, a novo crescimento. Exatamente. Cara, deixa as redes sociais de vocês aí, né? Já tá no finalzinho, poxa, aqui é alta rotatividade, daqui a pouco que passar por Já acabou. Se deixasse, eu passava 2-3 horas aqui. Puxa, tranquilamente. depois, um outro momento, a gente pode marcar pra gente participar de um podcast de verdade, 1 hora pra gente falar um monte de potoca, brincadeira. Bora, vamos A embora. gente é especialista em conversar qualquer assunto. É pra conversar de educação, a gente conversa, empresa, conversa besteira, às vezes. Potoca, eu quero conversar nada. Começa Fotoca a gente é bom, viu? Fotoca a gente é melhor do que educação. Viu? Bicho, muito obrigado pela presença de vocês. Deixa as redes sociais de vocês. Diogo Veloso, número 1. Diogo Veloso 1 lá no Instagram, Diogo Veloso de Melo lá no LinkedIn. Exatamente. O meu é Diogo da Fonte, no Instagram e no LinkedIn. Não tem erro. Então pronto. Diogo e Diogo. Muito obrigado. Obrigado, Um queridos. abraço. Tony, Fica na satisfação paz. estar aqui com você, meu irmão. Foi um prazer poder compartilhar um pouco. Prazer. Vamos embora. Valeu. Hasta la vista. Hasta la Amém. vista.